Imagine, aquele homem deitado ali há 38 anos à beira daquele tanque. Todos os dias, irmãos, ele acordava com a mesma esperança. Qual era a esperança? Hoje talvez seja o meu dia. Talvez você já viveu assim. Talvez hoje é o dia do milagre. Talvez hoje é o dia da cura, da porta se abrir, mas nada acontece. Mas quando nós observamos que aquele homem, ele via o movimento das águas, e ele fazia para ir, ou querendo ir, alguém chegava primeiro que ele. E o que ele sentia era frustração. A primeira prisão que aquele homem estava preso era frustração. Mas o que é frustração? Talvez se eu lhe perguntasse, você diria, eu já fui frustrado. Eu já me frustrei, alguém já me frustrou. Frustração é viver esperando algo que nunca acontece. Talvez alguém já lhe prometeu e não cumpriu. Você ficou frustrado, esperou. Alguém disse, olha, eu vou arrumar um emprego para você. Mas nunca aconteceu, você ficou frustrado. Esperar algo e não acontecer. É olhar para os sonhos que não se realizaram. É olhar para as portas que não se abriram. Para as orações que você orou e não teve resposta. E tem muita gente que está frustrada até com Deus. Já não quer orar, já não acredita na oração, no poder da oração, porque orou, clamou e não teve resposta. Aquele homem estava frustrado. É carregar, irmãos, o coração, a sensação de que a vida está passando e nada muda. Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês e nada muda. Parece que tudo é uma frustração só. E quantos de nós já estivemos neste lugar? Quantos de nós já passamos pela frustração? Talvez o ano de 2025 para você tenha sido o ano da frustração. Outros já vêm há muito tempo. Às vezes você ora pela família, mas parece que nada acontece. Você luta por um projeto, mas sempre encontra barreiras. Você espera por mudança, mas os dias são iguais. Entra dia, sai dia e parece que é tudo igual, não tem uma diferença, não tem mais expectativa. As frustrações tiram as expectativas. Quando você olha para as coisas e nada muda, você já não tem mais expectativa que algo vai mudar, que algo vai acontecer. Talvez até alguém aqui já esteja frustrado e sem expectativa, que o culto é mais um culto, que é mais uma reunião, é mais um momento de louvor e pregação. Mas eu quero dizer que nessa noite o Senhor, que chegou naquele lugar, que veio quebrar aquele ciclo de frustração, estava ali e Ele está aqui também nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. A frustração, ela é uma prisão invisível. Você não tem cadeados, você não tem algemas, você não tem correntes, mas você está preso. Quando alguém diz, vamos fazer, não. Eu não tenho mais expectativa. Eu creio que não vai dar certo. Já tentei, já sonhei, já fiz e nada muda. É como se houvesse uma prisão invisível, uma corrente invisível. Ela rouba a esperança, ela mina a fé e ela nos faz acreditar que nunca será possível. Só que aqui tem uma boa notícia, irmãos. Jesus, ele rompe a lógica da espera. Aquele homem estava há quanto tempo? 38 anos esperando. Mas um dia mudou tudo. Nós não podemos perder a expectativa desse Jesus que quebra a lógica das coisas, que muda, que faz a roda, como diz aí os hinos, né? A roda pequena passar dentro da outra, a roda grande passar dentro da pequena. Não, eu não acredito mais nisso não, eu não acredito que algo possa acontecer, mas o Senhor está aqui nessa noite para trazer esperança ao nosso coração, para dizer que Ele ainda tem o poder de mudar situações. Sabe por quê, irmãos? Ele não depende das águas. Ele também não depende de anjo. Na verdade, ele manda no anjo. Ele não depende da ajuda dos outros. Ele não depende das circunstâncias. Porque ele é a própria fonte. Enquanto aquele homem queria ir até a fonte e não podia chegar nela, a própria fonte veio até ele. Sabia que Jesus faz isso, irmãos? Às vezes a gente já está sem
expectativa nenhuma, e aí ele vem ao nosso encontro, ele chega ao nosso encontro. Bendito seja o nome de Jesus. Pedro estava lá, negou Jesus, não tem mais jeito para mim, mas Jesus disse: olha, eu vou à frente, lá para Galileia, mas também diga para Pedro, para que ele vá também, para que ele esteja lá. Jesus é aquele, irmãos, que vai ao encontro daquele que está frustrado. Se você tem alguma frustração nessa noite, eu quero dizer para você que aquele que diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está no meio. Eu tenho uma boa notícia para você: ele está aqui. Você ainda crê que ele está no meio do seu povo? Quando Jesus ele chega, irmãos, diante daquele homem, Jesus ele não pergunta sobre o tanque. Jesus ele não pergunta quem não o ajudou, ou sobre quem ia o ajudar. Não, Jesus não pergunta isso. Jesus ele olha nos olhos daquele homem. Jesus ele olha na face daquele homem e ele disse assim: queres ficação? Jesus olha para ele e diz: levanta e anda. Jesus ele não vai perguntar, Jesus não está aqui, irmãos, para perguntar sobre quem não ajudou, quem não fez, não. Jesus quer olhar nos teus olhos nessa noite. Jesus ele quer olhar para você e ele dizer assim: levanta, toma o teu leito e anda. Será que você pode ter esse particular com ele nessa noite? Será que você pode crer que ele está aí do teu lado olhando para você e ele diz assim: levanta e anda? É mais ou menos como ele disse para Elias: Elias, o que fazes aí? É como se Jesus estivesse dizendo assim: você não precisa mais esperar o movimento das águas, porque eu sou o rio da vida. Você não precisa mais depender dos outros, porque eu sou suficiente. Você não precisa mais viver preso na frustração, porque a minha palavra tem poder de mudar a tua história. A palavra de Jesus não precisava de outros, não, de nada, somente a palavra, irmão, se você ouvir a palavra, ela dá vida, ela levanta, ela ergue, ela cura, ela sara, ela restaura, é a palavra. Aquele homem disse assim para Jesus: diga só uma palavra, porque eu sou homem de autoridade, e eu tenho servos, e se eu disser vai, vem, ele vai, ele vem, e eu sei que tu tens autoridade, uma palavra pode mudar tudo. Pedro, ele disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira, frustrado, mas ele disse: mas segundo a tua palavra, eu vou lançar rede. E sabe o que acontece? Uma pesca maravilhosa, porque uma palavra de Jesus muda tudo, irmãos. E qual é a palavra? Talvez você esteja esperando Deus levantar alguém e falar no teu ouvido, mas Deus está falando no teu coração, por meio da palavra nessa noite. Deixa o Espírito Santo aplicar a palavra na tua vida, no teu coração. Talvez você esteja preso em frustrações que se acumularam há anos. Mas hoje Jesus está diante de você dizendo assim: levanta e anda. Não importa quanto tempo passou, não importa quantas vezes você se decepcionou, não importa quantas portas se fecharam, não. A palavra de Jesus é capaz de quebrar as correntes das frustrações e colocar você de pé novamente. Quem era você? Quem foi você? Mas nessa noite o Senhor está aqui para quebrar o ciclo da frustração e fazer você se levantar novamente. Sabe por quê? A frustração não é o fim da tua história. A ordem de Jesus é clara: levanta e anda.